posição de dignidade ainda mais sublime, dado que nela ele triunfou sobre todos os seus adversários, o pecado, o diabo e a morte. Romanos capítulo 1, verso 4, Efésios 1, verso 20 a 23, Filipenses capítulo 2, verso 1 a 11, Hebreus capítulo 1, verso 4 a 5. A perfeita obra da redenção de Jesus que Jesus executou e a sua ressurreição dentre os mortos conferem a ele e a mais ninguém a completa primazia sobre tudo e sobre todos. Como primogênito dentre os mortos, Cristo é a base e a consolidação de uma nova humanidade, renovada por seu Espírito, a qual está sendo preparada para habitar com ele por toda a eternidade. Isso se encontra lá em Filipenses capítulo 3, verso 20 a 21. E 1 João 3, verso 1 a 3. Então, irmãos, aprendamos mais aí que o Senhor, primogênito dos mortos, ele fez uma perfeita obra de redenção por nós, e de uma única vez, para que tivesse todo o domínio sobre o pecado, tivesse destruído também, triunfou sobre o pecado, o diabo e a morte. Letra F, a plenitude de toda a divindade. Vamos ler o verso 19 do capítulo 1 de Colossenses. Porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, ou seja, foi da vontade de Deus que nele, em Cristo, residisse, morasse toda a plenitude, ou seja, os seus atributos. O próprio Deus está falando a respeito da divindade do Senhor Jesus. Essa afirmação derruba os falsos ensinamentos do gnosticismo. A filosofia gnóstica dizia que o espírito era bom, mas a matéria era essencialmente má. Veja que esse é um ensinamento gnóstico que surgiu dentro até da própria igreja do Senhor. Por isso, vamos acompanhar aí na sua lição. Por isso, entre o mundo espiritual e o material havia uma distância quase absoluta. Tal distanciamento era atenuado por uma espécie de emanação de seres espirituais, às quais o homem poderia ter acesso por meio de gnoses. Isso é um ensinamento gnóstico, conhecimento místico e esotérico. Paulo refuta tal heresia com veemência e repõe as coisas nos seus devidos lugares. Em primeiro lugar, derruba a ideia de que a matéria é essencialmente má, e o faz apontando para a realidade histórica da encarnação do Filho de Deus. João, capítulo 1, verso 1 a 14. 1 Timóteo, capítulo 3, verso 16. E 1 João, capítulo 1, do verso 1 a 4, também no capítulo 4, verso 2. Em segundo, afirma que a plenitude de Deus, a essência da sua revelação ao homem, repousa na pessoa de Cristo. Então aí, Paulo ele refuta e combate esses falsos ensinamentos, chamado gnosticismo, dentro da sua igreja, da igreja de Cristo, apontando que Deus, a encarnação do Filho de Deus foi realmente uma encarnação histórica. É interessante observar que a mesma palavra adotada pelos gnósticos para se referir às emanações, que segundo eles preenchiam o espaço existente entre o Deus que eles adoravam e o mundo material, é usada pela Bíblia. Ocorre que, de acordo com as Escrituras, é no Cristo que se fez carne, num dos mais singulares e históricos eventos da história da redenção, que habita
toda a plenitude de Deus. Na prática, o ensino da palavra de Deus é claríssimo. Cristo é a revelação de Deus para nós. A igreja de Colossos só precisava se fortalecer na completa plenitude de Deus, ou seja, em Cristo Jesus. Quando estamos firmados em Cristo Jesus, estamos firmados na completa plenitude de Deus. Esse foi o ensinamento que Paulo colocou diante desses falsos ensinamentos. Isso a gente vai encontrar em Colossenses 2,19. Porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude. Segundo tópico da lição, que tem por título a eficácia da obra de Cristo. Aqui nós vamos aprender que ele foi eficaz ao fazer a sua obra. Não teve falha, irmãos. Essa palavra eficaz não teve falhas. Então, nós vamos estudar. A fim de demonstrar que não havia a menor razão para os crentes viverem temerosos por causa de alguma força maligna, a palavra de Deus passa a apresentar de modo detalhado diversos aspectos da eficaz obra de Cristo. Diversos aspectos da eficaz obra que Cristo realizou no Calvário em favor da sua igreja. E o faz focalizando a pessoa de Cristo como: primeiro, letra A, libertador. Ele nos libertou do império das trevas. Vamos ler o verso 13. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então, irmãos, vimos aí que ao completar sua obra, Cristo nos libertou. Cristo morreu para nos libertar de um império, de uma força. O império aqui está relacionado realmente a uma força grandiosa, né? Império das trevas. E ele nos transportou por meio de Cristo para o reino do seu próprio Filho. As Escrituras apresentam o homem sem salvação como alguém escravizado ao poder do pecado e do diabo. Efésios capítulo 2, verso 1 a 3, capítulo 6, verso 11 e João capítulo 8, verso 34. Mas o crente em Cristo já foi liberto pelo poderoso Salvador. Da mesma maneira que Israel foi liberto da escravidão do Egito, o crente foi liberto do pecado. João 8, capítulo 32 a 34. E Gálatas 5, do verso 1 a 13. Então, irmãos, ele foi focalizada a obra de Cristo, a pessoa de Cristo, primeiro como libertador. Ele nos libertou do pecado e do império das trevas. Letra B. Ele também foi reconciliador. As Escrituras afirmam que o pecador não é regenerado. Aliás, as Escrituras afirmam que o pecador não regenerado é um inimigo de Deus, mas o crente foi reconciliado com Deus por meio da obra de Cristo na cruz. Colossenses 1, verso 20 a 22. Vamos ler? E que, havendo feito a paz pelo sangue de sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, que outrora eres estranhos e inimigos no entendimento, pelas vossas obras malignas. Então Cristo, Paulo focaliza a pessoa de Cristo como reconciliador. Reconciliador é aquele que faz a paz entre duas partes. Ou seja, vivíamos inimigos, éramos por natureza inimigos de Deus. Cristo veio, nos libertou primeiro, nos reconciliou com o Pai. Então ele fez com que nós fôssemos novamente ligados ao Pai por meio da sua obra. Letra C, irmãos.